Olá, meus irmãos, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo aqui a mais uma aula aqui desse módulo de A Aliança de Sangue. E hoje nós vamos dar continuidade às aulas que nós começamos, principalmente aquela aula onde nós começamos falando sobre o que é uma aliança e a última aula, onde nós estávamos começando a falar sobre os termos da aliança e sobre o processo da aliança. A aliança de sangue, ela tem um processo, ela tem os passos que devem ser seguidos. E nós vamos ver isso ali, principalmente em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 17 e 18, quando nós lemos sobre a aliança que Deus faz com Abraão. E ali você percebe que há passos que Abraão vai dando naquela aliança. Diz assim no versículo 17: Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas e um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo passaram por entre os pedaços. Você vê que há processo. Primeiro, Abraão vai partir os pedaços, vai partir os animais no meio, vai colocar ali uma parte de frente à outra, e aí depois um fogareiro fumegante passa por entre as partes, né? Tudo ali tem algo, não é apenas simbólico, tudo tem sua representatividade. O fato dos animais morrerem, o fato de a tocha fumegante passar por entre as metades dos animais, e ao passar ali, um símbolo é feito, que é justamente aquele símbolo do infinito, né? Então, simbolizando que aquela aliança, ela é eterna. Então, toda aliança é eterna. Porque essa aliança que Deus faz com Abraão vai ditar o ritmo de todas as alianças que são feitas ali na Bíblia. E não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. E apontando também para a nova aliança em Cristo, que é também uma aliança eterna. Ali no versículo 18 diz assim: Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência darei essa terra, desde o rio Tigre ao Eufrates, o grande rio Tigre ao Eufrates. E quando nós olhamos aqui para essa promessa de Deus a Abraão, Deus só está confirmando o que ele já havia dito. Lembrando que essa aliança Deus só faz com Abraão por causa de uma pergunta. Abraão diz assim: mas como eu saberei que tudo isso vai acontecer? E por causa disso, Deus vai chamar Abraão para fazer com ele uma aliança. Entenda uma coisa, todos esses passos aqui da aliança, todo esse processo da aliança aqui, está dizendo algo, que a aliança, ela não existe sem vida envolvida. A vida precisa estar em jogo. A vida está em jogo. Isso quer dizer que a aliança é algo sério. A Bíblia, ela vai usar uma metáfora leve, falando sobre vida e sobre morte, mas não é uma representação simples, muito pelo contrário, representa a responsabilidade. Por quê? Porque não existe uma aliança sem custo, não existe uma aliança sem morte, não existe uma aliança sem transferência de autoridade. Porque quando Deus faz uma aliança com Abraão, Deus está transferindo algo para Abraão. Transfere o seu nome, transfere a sua autoridade. Então, algo é transferido para Abraão. Você vai perceber que, a partir daquele momento, Deus começa a se intitular de o Deus de Abraão. O Deus de Abraão. Abraão recebe ali uma parte do nome de Deus, porque uma parte do nome de Deus no hebraico é transferido para o próprio nome de Abraão. Então, o nome de Abraão também recebe uma parte do nome de Deus. Então, Abraão. A partir daquele momento, Abraão vai ser chamado de amigo de Deus, né? Então, quando você olha ali, tem muita coisa envolvida nessa aliança. Então, não é algo simples, Aliança de sangue é o nível máximo de compromisso. O autor aos Hebreus vai falar ali que no capítulo 9, versículo 16 e 17, diz assim: Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto o testador vive. O testamento, o testamento só poderá ser confirmado enquanto o testador vive, certo? Então, aqui há um princípio, porque o pacto só é válido quando há morte envolvida. Não existe validade do testamento enquanto o testador vive. É isso que o autor de Hebreus está dizendo.
Por isso é que a aliança existe o envolvimento da própria vida. E isso não é simbólico, não é apenas algo simbólico. Está dizendo que a aliança está dizendo assim que eu preciso envolver a minha própria vida. Eu tenho que estar disposto a entregar algo de valor. Então, quando eu olho para a aliança existe a entrega de algo real e não algo simbólico. É por isso que a Bíblia vai dizer que o sangue é vida e vida é sangue. A vida de toda a carne está no seu sangue. Quando o sangue é derramado, o sangue está sendo entregue ali em uma aliança, está sendo entregue representando algo sério, algo poderoso. Então, quem entra numa aliança de sangue não entra para experimentar algo. Ele não entra preservando a sua autonomia. Não, ele entrega algo. Ele tem que entregar algo de valor. Ele não está entrando ali para negociar apenas. Não, ele está entrando com tudo. Ele está entrando com tudo que é, com tudo que tem. Nós vamos ver isso se desdobrando aí na palavra de Deus. Lucas capítulo 14, 33 diz assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por isso que eu digo que não somente os passos da aliança, mas tudo que a aliança representa, começa a ser desdobrado em alguns textos bíblicos. E eles começam a fazer sentido, principalmente, quando você entende o princípio de aliança. Que a aliança envolve vida, é algo sério, é algo poderoso. E aí Jesus começa a falar, e a Bíblia começa a falar nessa linguagem de aliança. Jesus vai dizer que, olha, e às vezes isso vai ficar encoberto para alguns porque não entende o que é uma aliança de sangue. Mas Deus fala na Bíblia em linguagem de aliança. Por exemplo, Jesus diz aqui, ó, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Porque Jesus já considera que aquele que faz com ele uma aliança precisa renunciar a tudo quanto tem. Por quê? Quando Deus faz uma aliança com Abraão, a partir daquele momento, tudo que é de Deus é de Abraão. Tudo que é de Abraão também é de Deus. Há uma troca envolvida nessa aliança. Então aqui há uma linguagem pactual, uma linguagem nessa fala de Jesus, uma linguagem de pacto, que é uma linguagem antiga. Então, essa linguagem existe uma entrega essencial, uma entrega verdadeira. Então, Jesus, nessa relação com o homem, ele está dizendo assim, se você não estiver disposto a entregar tudo que você tem, você não tem uma aliança verdadeira comigo. Você não tem uma aliança verdadeira. Porque se a aliança exige entrega total. O sangue da aliança ela cria uma representação jurídica verdadeira. Então aqui você tem esse ponto-chave, que uma aliança, quando eu entro em aliança, eu deixo de andar no meu nome próprio, eu deixo de andar nos meus próprios passos. Por quê? Porque eu preciso andar entendendo que eu tenho uma aliança com alguém. E esse alguém agora também determina algo sobre a minha vida. Eu passo a representar não apenas a mim mesmo, mas eu passo a representar outro também. E eu não carrego apenas as minhas escolhas, mas eu carrego também a autoridade de alguém sobre a minha vida. Esse princípio ele é central. Ele me faz entender não apenas o Gênesis, mas do Gênesis até a cruz. Até a cruz. Tem uma história de um grande missionário que eu vou contar na próxima aula, que é Stanley, quando ele vai em busca de um grande homem, um grande missionário chamado David Livingstone. E nós vamos contar essa história na próxima aula, porque ela fala muito a respeito daquilo que está envolvido em uma aliança. Uma aliança não envolve apenas as minhas vontades, mas a vontade daquele pelo qual eu tenho aliança. Jesus fala assim, olha, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É por isso que Paulo vai falar. Ele fala assim, ó, sejais os meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Porque Paulo era um imitador de Cristo. E Cristo diz assim, olha, eu faço o que eu vejo o Pai fazer. E Jesus fala que nós devemos imitá-lo. Nós deveríamos fazer aquilo que ele faz, seguir os seus passos, fazer as suas obras.
Então, por quê? Porque há um comprometimento da minha parte com aquele pelo qual eu tenho uma aliança. Porque a aliança envolve vida, e vida é entrega total. Amém? Na próxima aula eu te vejo aqui para falarmos um pouco mais, de forma mais profunda ainda, sobre essa aliança de sangue.